Boa tarde, queridos. Mais um encontro. Desta vez vamos falar do Espírito Santo. Como podemos falar daquele que nos criou? É impossível, quase uma missão impossível. Nós somos tão pequenos, mas o próprio Jesus nos fala do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo fala no nosso coração e tem algo de misterioso que vai acontecendo quando o Espírito entra na nossa vida, ele vai abrir a nossa inteligência. Quando falo de mistério, em particular o mistério de Deus, não é algo incompreensível, mas é algo tão grande que não vamos terminar de conhecer e de amar. Deus é esse mistério inesgotável de amor e vamos ter a eternidade para o conhecer e o amar sempre mais. Outro ponto, se vamos somente falar sobre o Espírito Santo, isso não vai ser suficiente. Vou dar um exemplo que todos nós podemos entender, sobretudo aqui no Brasil, nós que gostamos de churrasco. A rainha do churrasco é a picanha. E bem, eu poderia falar sobre a picanha durante horas, poderia falar sobre as propriedades, sobre as vitaminas que vamos receber comendo um bife de picanha, ou as proteínas, quantidade de proteínas, ou poderíamos falar do peso ideal, poderíamos falar quanto sal colocar, qual açougue é o melhor, e assim vai. Mas isso não iria satisfazer o nosso apetite. O que devemos fazer para fazer uma linda experiência da picanha? E vamos preparar a nossa churrasqueira, o cheiro vai começar a invadir o nosso jardim até o momento de saborear esse bife de picanha gostoso e lá a nossa experiência mudaria completamente. E o nosso apetite ficaria satisfeito. É isso que eu quero falar quando eu digo que não é suficiente falar do Espírito Santo, devemos fazer uma experiência. Graças a Deus, o próprio Espírito Santo vem em nosso socorro e nos dá de vivenciar uma experiência forte do amor de Deus, porque falando do Espírito Santo, estamos falando do amor de Deus. O amor tão forte que ele é um amor personificado. Outro ponto. E durante muitos séculos na igreja, sobretudo na nossa igreja católica, o Espírito Santo ficou como um Deus desconhecido. Não sou eu que falo essa expressão, e o próprio cardeal Ratzinger, o Bento XVI, o nosso Papa Emérito, que fala isso no livro do padre Raniero Cantalamessa, um pregador da Casa Pontifícia, lá em Roma. E o padre Ratzinger, o cardeal Ratzinger, ele fala que durante séculos, na teologia ocidental, o Espírito Santo permaneceu o Deus desconhecido. E o padre Ratzinger, nesse livro, ele vai falar que, graças à renovação carismática, podemos acessar, por graça, ao Espírito de Deus de duas maneiras. Porque o próprio Espírito Santo, ele vai distribuindo carismas na igreja, pela edificação da igreja. Então, cada um de nós recebe do próprio Espírito Santo carismas pela edificação do corpo de Cristo. E outro jeito do Espírito Santo de trabalhar é chamado o caminho de transformação ou de santificação. O Espírito de Deus, ele vai santificando a esposa de Cristo, a igreja. Vamos mais para frente. Muitas pessoas consideram o Espírito Santo como sendo uma força, uma energia. Isso não é assim, não é verdade. Porque se o Espírito Santo fosse só uma força ou energia, estaríamos completamente errados. Quando cada domingo nós proclamamos o nosso símbolo dos apóstolos, o nosso creio, nós falamos: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa divina. A terceira pessoa da Trindade. Verdadeiro Deus.
completamente igual em dignidade e em natureza com Deus Pai e com Deus Filho Jesus. Os anjos são pessoas, Deus é pessoa. Não estou falando de seres humanos, né? Nós somos pessoas que temos um corpo, temos olhos, temos braços, mas quando eu falo de pessoa é porque ele tem atributos pessoais. O Espírito Santo tem inteligência. O Espírito Santo, ele sente emoções. O Espírito Santo, por exemplo, na Bíblia está escrito, ele se entristece. O Espírito Santo ama, o Espírito Santo manda, vamos ver depois na Bíblia, vou dar algumas referências. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, não do jeito dos seres humanos, mas o Espírito Santo é verdadeira pessoa divina. Vamos ver quais são os atributos que na Bíblia nos falam, nos dizem que o Espírito Santo é pessoa. Por exemplo, Jesus Cristo disse que o Pai enviaria o Espírito Santo que nos ensinaria todas as coisas. E Jesus fala isso no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Ele nos faria lembrar também de tudo que Jesus nos ensinou. Somente uma pessoa pode fazer isso. Não é uma força que nos lembra as coisas. Não é uma energia que vai nos falar de uma outra pessoa. O Espírito Santo fala em Apocalipse, capítulo 2, quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele ensina, no livro do Êxodo, por exemplo, capítulo 31. Ele se entristece, nos diz São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Ele nos guia, nos fala São Paulo sempre na carta aos Romanos. Ele também ordena, e vemos isso, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Ele vai convencer o homem a respeito do pecado, como nos fala o livro o Evangelho de João, capítulo 16. Então dá para entender que somente um ser pessoal pode convencer alguém de algo e pode ensinar, pode lembrar as coisas. Não é uma força, não é uma energia. E da mesma forma também que o Espírito Santo possui todos os atributos de uma pessoa que o qualificam como sendo uma pessoa, também na Bíblia a Bíblia nos fala que o Espírito Santo tem atributos que o qualificam como sendo Deus. Por exemplo, o Espírito Santo é eterno, só Deus é eterno. E está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 9. O Espírito Santo é onisciente. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, ele é onipotente. E dá muito claramente, né, na Bíblia, dá para entender que o Espírito Santo é Deus, tem atributos divinos. São Paulo, ele vai utilizar fórmulas trinitárias, como o mesmo Jesus, por exemplo, no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, ide, fazeis discípulas todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não envia batizar somente no nome do Pai e do Filho, mas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Paulo é uma fórmula que nós utilizamos, nós padres, durante a celebração da missa. No início acolhemos o povo, dizendo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Então vamos utilizar fórmulas trinitárias que o próprio São Paulo utiliza nas cartas que ele escreve aos outros fiéis. Então, tudo isso já nos dá para ter uma boa introdução sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é pessoa divina, é igual em dignidade com o Filho e o Pai. Mas vamos rezar um tiquinho, mas vocês também, na sua caminhada, pode pedir ao Espírito Santo para que ele possa abrir sempre mais o seu coração, que ele possa abrir sempre mais a nossa inteligência e que possamos conhecer e amar sempre mais o nosso Deus, que é comunhão de amor. Pai, Filho, Espírito Santo.
e para que nós possamos ser transformados, santificados pela ação do Espírito Santo e ser sempre mais a imagem desse Deus amor. Amém.